Fala galera do Pandora, meu nome é Thiago, eu sou professor de matemática lá na unidade de Jundiaí e eu vim aqui para resolver a questão 33 do simulado da Unicamp junto com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada nesse enunciado. Diz assim, que os gráficos das funções f de x, que é uma função de reta, né? Você pode perceber porque é uma função afim, uma função do primeiro grau. G de x, que é uma funçãozinha exponencial, e h de x, que é uma funçãozinha quadrática, estão ilustrados na figura. Olha, a partir das equações eu já consigo identificar qual gráfico é de cada uma delas, tá? Então eu já vou fazer isso, eu já vou identificar cada um. Vamos fazer assim, ó. Eu sei que o gráfico da reta tem que ser da f, então essa linha pontilhada eu sei que é da f. Eu sei que o gráfico exponencial, que é esse que cresce indefinidamente, quando tem uma base maior do que 1, é o gráfico da g. Então, deixa eu colocar qualquer outra cor. Esse gráficozinho aqui é o da g. E isso daqui é uma parábola, né? É uma funçãozinha do segundo grau, dá uma parábola. Então esse é o meu gráfico da H. Vou chamar aqui de H. Bom, é importante a gente dar uma olhadinha aonde que estão os pontos mais importantes dessa minha estrutura. Deixa eu escolher uma cor. Os pontos onde uma função passa a ser maior ou passa a ser menor do que outra. Os momentos onde elas se encontram. Você pode perceber que nesse ponto aqui, por exemplo, ó, que é o ponto onde o x vale menos 1, esse é um ponto onde a f passa de maior do que a parábola, ou seja, ela está mais alta do que a parábola, para um ponto onde a f está menor do que a parábola, ela está mais baixa do que a parábola. Ou seja, esse é um ponto onde a f de x passa a ser menor que a h de x. Tudo bem? Eu vou identificar todos os pontos em que isso acontece. Eu tenho mais esse pontinho aqui, que é o pontinho 0, tenho esse pontinho aqui, que é o pontinho 1, estou sempre avaliando os valores de x, tá? Tenho esse pontinho aqui, que é o pontinho 1, 2, 3, 4, e eu tenho esse pontinho aqui, que é um pontinho próximo de menos 1,5, né? Agora, olha o que eu vou fazer. É uma coisa que eu não acho tão simples assim de fazer. Eu vou criar uma reta. Criar uma reta é uma coisa simples de fazer, na verdade, né? Mas não é exatamente isso que eu ia falar que eu ia fazer. Eu vou criar uma retinha. Criei. Eu vou marcar todos esses pontos que eu estava falando. Eu tenho, então, o ponto menos 1,5, aproximadamente. Vou marcar ele aqui. Menos 1,5. Eu sei que esse daqui está aproximado, tá? O ponto menos 1, vou marcar aqui. O ponto 0, vou marcar aqui. Ponto 1 e depois o ponto 4. Deixa eu marcar o ponto 1. Aqui está o 1 e aqui está o 4. Tá, o que acontece em cada um dos momentos? O que acontece antes desse menos 1,5? Antes do menos 1,5, a menor das funções é a função g. Desculpa, a h, a parábola. Ela é a que está mais para baixo, tá vendo? Nesse momento até aqui, assim, ó, é um momento em que a h está mais para baixo. Depois da h vem a função g e depois dela vem a função f. Então, do menos 1,5 para trás, o que está acontecendo é essa ordem, ó. Primeiro a h, depois a função g, depois a função f. Tudo bem? Isso é o que está acontecendo do menos 1,5 para trás, para o menos infinito. Agora, o que acontece entre o menos 1,5 e o menos 1? Escolhi uma outra cor qualquer. Eu vou acabar repetindo cor, né? Não tem muito o que fazer. Eu vou avaliar o que acontece nesse pedacinho. Nesse pedacinho, a menor delas é essa função exponencial, é a g. Então, a g é a menor delas. Depois da g é a parábola que aparece, tá vendo? É a função h. E depois dela vem a reta. A reta é a maior delas nesse intervalinho laranja. F. Tudo bem? Vamos escolher uma outra cor, vamos fazer outra análise. Agora, de menos 1 até 0. Ó, de menos 1 até 0, nesse momento, a menor das funções é a função g. Então, vamos puxar aqui, ó. Função g. Depois da função g, a menor delas é a f. Função f. E depois da função f, vem a mais alta delas, que é a h. Você entende o que eu estou fazendo? Eu estou avaliando em cada intervalo qual é a ordem das funções, quem é a menor, quem é a intermediária e quem é a maior. Esse é o caminho que eu acho mais fácil de resolver esse exercício, mas teria como você fazer de outras formas. Na verdade, tem algumas maneiras de fazer, né? Teria como você substituir valores do intervalo, tem alguns caminhos, mas eu acho que assim é o jeito mais honesto de fazer. A gente está fazendo uma análise das ordens das funções em cada intervalo. Vamos pegar uma outra cor? Corzinha verde. Vamos jogar para cima agora. Ó, de 0 até 1. De 0 até 1, a menor delas é a função da reta, f.
Depois, em ordem, depois da reta vem a função exponencial, a g. E depois da g vem a parábola, que é a h. Vem a função quadrática. Aí já vou repetir já a cor? Eu acho que eu vou. Vou para o azul. Agora de 1 a 4. De 1 a 4, acho que é o mais fácil de reconhecer. Vem primeiro a reta é a menor de todas. Vamos puxar para cá, a reta f. Depois da reta f vem a parábola e depois vem a função exponencial. Então, a parábola h e a função exponencial g. E daí, por último, vou repetir o vermelho. A partir do 4 para frente, ou seja, daqui para lá, ó, do 4 para frente, a gente tem como menor de todas a parábola. Olha como a parábola está indo lá para baixo. Então, a h é a menor. Depois vem a reta e depois vem a exponencial, que está muito absurdo assim. Então, vem a reta e depois vem a exponencial, que é a mais forte, a que está mais longe, para valores de x maiores do que 4. Tudo bem? Eu repliquei essa minha retinha do eixo x aqui e avaliei o que está acontecendo em cada intervalo. Agora vamos ver qual alternativa é a correta. Escolhi minha cor preferida aqui e pronto. Vamos ver. O que é verdadeiro? De 1 até 4, a f vem antes da h e depois vem a g. A f é menor que a h, que é menor que a g. É verdade. Isso aqui é verdade. Agora a segunda, ó, de 0 a 4, pô, quando ele fala de 0 a 4, eu já percebo que é um intervalo que não faz muito sentido, porque de 0 a 4 acontecem duas coisas diferentes. Mas vamos dar uma olhada, ó, ele fala que de 0 a 4 a f é menor que a h, que é menor que a g. Bom, não é de 0 a 4, é de 1 a 4 que isso acontece. Então, falso. Aí depois, de menos 2 a menos 1, putz, de menos 2 a menos 1, cara, olha que difícil isso. Menos 2 nem é um ponto onde as coisas mudam, né? Então, de menos 2 a menos 1 já não vai fazer sentido. Ele fala que é primeiro h, depois a g, depois a f. H, G e F? Não, não é até o menos 1 que isso acontece. Falso. Aí aqui, de menos 2 até 0, pô, menos 2 até 0 vai dar falso também. Não acontece uma coisa só. Ele fala que é GFH. GFH acontece só nesse intervalinho. E daí na afirmação 5 ele fala de menos 2 a menos 1 de novo. GHF. GHF não é de menos 2 a menos 1. Então, falso. Então, só tem uma afirmação verdadeira. Tudo bem? É isso, achei esse exercício difícil. Talvez dos mais difíceis do simulado, da parte de matemática. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um beijão.